arraste para cima e comece a faturar R$500 mil por mês. Veja aqui como ganhar sem trabalhar. Milagre? Só se for mesmo, né? Porque aqui no nosso consultório aqui, se não trabalhar, se não tiver cliente, tem dinheiro não. Então é o que eu falo, você pode até chegar a ter R$500 mil de faturamento, mas vai ter que ter uma estrutura enorme, né? O que não é uma realidade da grande maioria dos profissionais aí, cirurgiões dentistas, né? A maioria das pessoas como nós aqui são consultórios pequenos, né? Nossa, ainda tem 2 salas, tem muita gente que é basicamente uma sala e uma secretária, né? E às vezes nem isso. Então, como ter um faturamento aí no seu consultório que dê para ter uma vida mais tranquila? Só através da captação maior de clientes para o consultório, né? Então, ter uma rotina aí boa. Eu acho que também não deve ser exagerado de você ter que trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite. Eu sou meio contra isso, né? Porque você tem família. Acho que tem que ter essa separação, né, do trabalho e manter a família. Mas o trabalho é para manter a família, não é bem assim. Não é bem assim. Eu acho que uma coisa não deve atrapalhar a outra. Então, você captar clientes, eu acho que num primeiro momento, aí, se você é começo de carreira, às vezes até é necessário você pegar até mais a mão, então trabalhar mais. Mas a partir do momento que você já constituiu família, aí, que você tem esposa, esposo, filhos, aí, filhas, né? Aí a necessidade eu acho que tem que ser separada. E aí você deve focar na captação, na atração de clientes mais especiais, mais dentro daquilo que gera maiores resultados para você, né? E é o que eu falo aqui pra gente, que a gente passou a adotar uma postura, né, de captação de melhores procedimentos, né? Porque aqueles procedimentos que trazem mais resultados para o consultório e também, obviamente, que é aquilo que você domina mais e que você mais gosta de fazer, né? Não adianta você querer fazer um implante se você não é implantodontista, ou seja, você não estudou para isso, né? Mas se é uma coisa que você gosta, tente focar nisso. Porque se você quer fazer implante, canal, aparelho, clínica geral, botox, preenchimento, enfim, todos os procedimentos, talvez não seja o melhor dos mundos, né? Então focar naqueles que têm mais rentabilidade. Como fazer isso? Hoje nós utilizamos algumas campanhas específicas para atração dos pacientes aqui para a clínica, né? Então, eu falo, vamos melhorar a agenda, trazendo pacientes para os procedimentos que a gente deseja. E como fazer isso? Através do Facebook, através do Instagram, através das mídias sociais, do próprio Google. A gente tem feito essas campanhas de atração com cadastro de clientes com muito sucesso aqui no consultório, né? E é isso que eu tenho procurado passar aí para vocês. Então, hoje em dia, o marketing é uma necessidade para atração e captação desses pacientes, né? E eu me lembro de há muitos anos atrás, né, quando eu comecei a trabalhar, a gente nem se falava em marketing. E eu nem sabia também a parte de gestão na área de saúde. E o marketing das empresas era basicamente jornal e rádio, né? A televisão estava começando ainda. E isso, obviamente, foi mudando. E uma das coisas que eu vivenciei foi a instalação da internet no Brasil. Eu fui um dos primeiros usuários aí da internet através do BBS, do Mandic, que praticamente implantou a internet aqui no Brasil, né? Eu conhecia, fazia parte aí dos usuários do Mandic BBS, onde a gente tinha um canal de comunicação, como se fossem esses canais de bate-papo. A gente tinha esses canais que entrava e a comunicação era através de a conexão, né? Era através de um modem de uma velocidade assim espantosa.
Hoje a gente fala em 200 megas aí de conexão, isso aqui no Brasil, né? Porque fora é até mais, eles estão na área aí dos teras, né? Igual a capacidade de armazenamento, né? Mas acho que o modem que eu tinha, eu acho que era até menos, mas era 9.6 kbytes de velocidade. E a conexão era por telefone, linha de escada, né? Então a gente fazia aquele barulho de descagem mesmo, que fazia uma barulheira de conexão, né? Vou ver se eu acho o som aqui para colocar para vocês. E, inclusive como é que era feita a conexão, eu vou colocar um pedacinho aqui. Vamos dar uma olhada, vamos ver se eu acho aqui. E aí, alguém viveu nessa época aí? Então, e a gente reclama hoje que a internet é lenta, né? Imagina naquela época. Aí dessa conexão aí, desse BBS, só depois que começou a vir realmente a internet, os e-mails também. Meu primeiro e-mail foi um dos primeiros do Brasil também, que era do próprio Mandic, né? E as conexões já começaram a passar para 14.400, 56K, depois né? Foi indo, até chegar nesse ponto. E por ter participado aí desse início da internet, eu até consto num livro que o Alexander Mandic lançou lá na época, falando dos usuários, que eram os primeiros usuários que utilizavam lá a conexão na internet. E até também estou em outro livro que chama os Dinossauros da Informática, por conta de ter trabalhado no Bradesco, isso mais de 40 anos atrás, e a gente já trabalhava aí com o desenvolvimento de sistemas aí para o Bradesco, né? Eu não gosto de programação, então a gente fazia o meio de campo lá entre o programador e o usuário, né? E fazia o desenvolvimento de projetos, né? Especificação do que deveria ser feito. E isso me ajuda até hoje, porque eu sempre gostei de trabalhar ali no meio de campo, né? E eu faço essa mesma transformação aí, às vezes, da linguagem do cirurgião dentista, que é minha esposa, para o cliente, que é o usuário, né? Então, às vezes eu determinei ali algumas coisas de script, onde a gente tem que tirar essa comunicação muito técnica que o cliente não quer ouvir. Então é uma ponte que eu faço de ligação. Isso ajudou. A experiência que eu tive lá no passado está valendo agora também na definição de roteiros, de scripts, de comunicação. É lógico que a comunicação também mudou, né? Daquela época para cá. Hoje é uma comunicação mais digital, onde a gente utiliza mais os gatilhos mentais, que já existiam na época. Às vezes eles eram utilizados, mas às vezes sem saber mesmo, né? Qual que era a conexão que eles poderiam gerar nos clientes, né? E dos que se utiliza muito são as histórias, né? Se contava muita história. Aliás, um dos maiores usuários de gatilhos mentais foi Jesus, né? Nas parábolas, o que ele fazia? Comunicação ali com o povo da época. Contava muita história. E isso gera conexão. As pessoas prestavam atenção no que ele estava falando, porque era em formato de histórias, né? Então as parábolas eram os gatilhos mentais da época. Você vê como é que é. Isso aí não foi uma invenção de agora, né? Isso já vem sendo utilizado há milênios, né? Hoje a gente coloca algumas coisas em algumas frases, né, prontas, que geram essa conexão e essa atenção, desperta a atenção maior da pessoa que você está falando. No caso aqui nosso é o paciente, né? Então, para que atraiamos a atenção dele, a gente utiliza aí alguns gatilhos também, que são palavras colocadas nas frases que a gente está desenvolvendo, né?